menos 1 fatorial duplo. 7 fatorial duplo. Mas não pode ser duas borboletinhas assim? Acho que tem mais possibilidade de duas borboletinhas assim. Duas borboletinhas? Um propagador. Como? Como? Não entendi. O propagador assim, um infinito. Assim? Não, mas é quase vértice. Aí é quase, né? Não, isso aqui você está falando. Só isso seja essa aqui é vértice quarto. Só se a interação não tivesse é 4, né? Se tivesse mais uma bolinha, seria sextupla, né? Não, se tivesse isso que você está falando. Aquela que tu desenhou, aquela bola que tu desenhou ali em cima? Aquela ali? Aquela F6, ali, né? Aquela ali é F6. Ali é F6. Mas então, isso daqui corresponde, tem em total 105 gráficos. 105 gráficos significa 8 menos 1 fatorial duplo. Ok? Onde fatorial duplo é aquele produto, aquele fatorial que vai pulando de 2 em 2. Por que 8 menos 1? Bom, esse menos 1 aparece aqui porque o Gismar achou esse menos 1 em algum lugar. Ele conseguiu contar isso. Crédito ao Gismar ali. E 8 você tem que pensar o seguinte: cada ponto externo vai corresponder a um campo naquele valor esperado do vácuo, que aparece naquele bom, resetando rapidinho. Na aula passada eu comentei isso. O valor esperado do vácuo de uma função de n pontos, uma teoria livre, corresponde a n-1 fatorial duplo de termos. Okay? Então, se você tem n campos, valor esperado no vácuo disso, você vai ter correspondendo a esse tipo de objeto, n-1 fatorial duplo gráficos de Feynman. Tá? Aqui nesse caso, esses gráficos eles aparecem de uma expansão, de um termo, em termos, se a gente estivesse fazendo a conta, né? Esse tipo de gráfico que a gente está calculando, com 2 pontos externos e 2 vértices, aparecem de termos do tipo, bom, tem uma série de integrais aqui, integral em várias variáveis, vértice ao quadrado, que tem 2 vértices, e uma função de φ1 e φ2, que são funções de n pontos de φ1 e φ2, que são os pontos externos, e para cada ponta do vértice eu vou ter um campo aqui. Então, φ1' até φ... Deixa eu escrever todos. φ1, φ2, φ3, φ1, 2 linhas, φ2, 2 linhas, φ3, 2 linhas. Tá ok? Ou seja, esse tipo de objeto vem desse tipo de expressão. Um monte de integral, essa função de vértice e um valor esperado no vácuo de teoria livre com 8 campos. Qual é o número de gráficos que saem daqui? 8 menos 1 fatorial duplo. Então a gente espera um total de 105 gráficos devido a esse tipo de contração. Mas isso deu um problema, né? Porque para você poder achar esses fatores que estão vindo na frente, você fez uma combinatória já sabendo qual o gráfico, tá? Então, assim, eu quero montar esse gráfico. Aí é uma questão de... Aí tem uma parte aí que é de criatividade ali no meio. Você tem que ir procurando quais são os gráficos que você quer depois você fazer. Esse tipo de número, o 105 você consegue determinar. Né? 105 é o seguinte, eu tenho 2 vértices, cada vértice está associado com 3 campos, com 3 pontos. Então, no total, eu tenho uma função de n pontos já associada com esses vértices. E tem 2 pontos externos. Então, tem uma função de 8 pontos. Ou seja, você tem que encontrar todos os gráficos de forma que a soma desses coeficientes dá aquele 105. Não, tô falando assim, vamos supor que você tivesse esquecido ali Não, esse é um o problema. sapinho de óculos ali, o 9. Sim, não. Aí você vai contar e fala, puta, não tá batendo. Aí tem 2 opções, ou você tá errando no fator de simetria, ou então tá faltando um gráfico. Se tiver faltando um gráfico, e aí? Não, aí é um processo que é complicado. Eu estava preparando essa aula e no exemplo lá do φ4 eu não batia o número certo, a
soma dos coeficientes, eu não achava Esqueceu gráfico 2 novo. borboletinhas. Não, por fim, o que estava acontecendo é que eu estava contando errado mesmo Ah, o número de gráficos. Bom, como que eu cheguei? Somar todas essas permutações são dos campos com linha, né? São desses pontos internos, né? Esses 36 vezes esse gráfico são todas aquelas permutações que você faz daqueles pontos com linha. O 36, da onde vem o 36? Vou explicar isso agora. Esses campos com linha, eles comutam um com o outro. Então, por isso que você repete várias vezes. Isso, você repetir várias vezes. Vamos lá, como é que eu cheguei? Como é que a gente chega nesse 36 O termo aqui? da integral Isso. ele sempre comuta, então você troca, dá o mesmo resultado. Aí você conta duas Aí vezes. também Isso. na sua soma o termo é igual. Isso. Tá. Na prática, ao invés de fazer tudo isso em termos de integrais e tudo, como é que a gente chega nesse fator 36? Vamos lá, eu quero chegar num gráfico desse tipo. Tenho 2 propagadores e 2 vértices. Então eu tenho aqui um propagador, um outro propagador, um vértice aqui, um vértice aqui. Bom, para eu chegar num gráfico desse tipo aqui, esse propagador tem que se ligar a algum desses pontos aqui entre os vértices, que está no vértice. Então, esse propagador, bom, aqui, digamos, o ponto x1 está aqui e o ponto x2 está aqui. Esse propagador vai se ligar a um desses pontos. Por quê? Porque para chegar nesse tipo de vértice, eu não posso pegar esse propagador e ligar direto nesse. Tá ok? Daria um daqueles vértices desconexos ali. Sim. Tá? Ou seja, esse propagador pode se ligar a 6 pontos, então ele vai ter 6 possibilidades. Então, eu vou fazer essa ligação aqui e essa ligação pode ocorrer de 6 formas diferentes. Eu tenho esses 6 pontos para ligar. Tá ok? Agora, esse propagador, ele já não pode mais se ligar a esse vértice aqui, porque também não daria esse tipo de gráfico. Então ele tem 3 possibilidades só. Tá ok? Então esse propagador aqui tem que se ligar a esse vértice, ele tem 3 pontos aqui para se ligar. Tá ok? E agora, esse gráfico aqui, esses 2 pontos podem se ligar a esses aqui. Bom, de forma que, digamos que eu peguei esse daqui. Esse tem 2 possibilidades, então liguei, gastei 2 possibilidades e agora já não tem mais nenhuma possibilidade. Aqui, quer dizer, só uma possibilidade, né? Tem que fechar ali. 3 vezes 2 vezes 3, 36. Ok? Esse tipo de gráfico. Vamos lá, deixa eu escrever dessa forma aqui, para já ficar mais conveniente aqui enxergar. Esse tipo de gráfico aqui. Bom, esse ponto tem 6 possibilidades para começar. Esse propagador pode se ligar a qualquer uma das pernas do vértice. Então, gastei aqui 6 possibilidades. Esse daqui agora só tem 2 possibilidades, porque ele tem que se ligar a esse vértice para poder formar esse tipo de gráfico aqui. Okay? Então esse daqui tem mais 2 possibilidades. Okay? E agora, na hora de ligar esse nesse, eu tenho 3 possibilidades. Esse vértice pode se ligar a qualquer um daqui e sobrou só uma possibilidade. 6 vezes 3 vezes 2 vezes 2, 36. Não, quando a coisa está assim, é tranquilo. Fico imaginando se tivesse um número grande aí. Né? Não, próximo o cara. desafio é você achar todos os gráficos mesmo. Uma vez que você encontrou todos os gráficos, combinatória simples. mas ainda assim, por mais que isso dê um trabalho, de você, porra, cadê o gráfico? É melhor do que fazer trilha. É melhor do que fazer as derivadas funcionais, né? É melhor do Hoje em que... dia tem programa que faz isso, né? Deve ter. Com certeza. Eu não Esses sei, cálculos, mas deve ter. não é esses cálculos precisos que ele fala lá da constante, de sei lá o quê, deve ser. não, aqueles que o Elael sempre fala, todos os casos, deve fazer uns 1 milhão de gráficos, né? Deve ser Não, muito naquele faz. lá, eu sei que o número de gráficos que precisa calcular, não falo nem o número, a soma dos coeficientes. É o número de gráficos que precisa calcular, é da ordem de 6 mil. Deve ser muito bom. Você imagina? Não, certamente. Não, certamente o computador, mas até para programar um computador Ah, pode não, ser extremamente difícil. Sim, Cara. sim. E certamente não é um notebook. Não. O cara tem que programar uma linguagem, né? Uma computação algébrica, né? Pô, deve ser barra pesado, assim. Bom, aqui o procedimento é feito para os outros gráficos
de forma semelhante. Esse daqui é um pouco mais simples, porque esse gráfico já não tem opção nenhuma, você só tem que contar a parte de cima. Bom, isso daqui fica aí com diversão para vocês. Não, Dado, o que tu fez em cima era só, enfim, só subiu o fator 2, né? Oi? Não, da tudo que tu fez em cima, na hora que você ligou a última, era só não ligar que já acabou. Né? Pô, doideira. Peraí, onde é que eu parei? Por que a gente parou no X22? Porque a gente quis, né? O X2, 3. digamos que você pega, o X23 já não vai dar. Você não vai conseguir construir nenhum Três gráfico vértices. com 3 vértices e 2 pontos externos. Tá? Isso daí está associado com o fato de vai envolver uma função de 11 pontos. Número ímpar, né? Número ímpar, tá? Entendi. Porque para cada vértice São são 3 pontos. Então, no caso da interação com ordem 3, né, Φ3, por exemplo, qualquer x2 ímpar vai dar 0, né? Tá. Pô, simplifica pra caramba, na metade dos... Não, na medida do possível, né? Não, mas em geral também você não vai calcular mais do que 2. Exceto esse pessoal que vai aumentar não, ninguém vai mais do que 2 vértices. Entendi. Não tem muito motivo para isso. Ninguém é muito forte, mas... Não, entendi. Pra gente, vamos falar. Tipicamente não vai fazer isso. Bom, vamos calcular agora. A gente calculou a parte do numerador, vamos trabalhar um pouquinho com o denominador. Como eu mencionei antes, o denominador, no fundo, corresponde ao numerador com n igual a 0. Então, tudo que a gente desenvolveu aqui em termos de regras, né, de critérios para se calcular a expansão perturbativa, também é válida para o numerador. Ou seja, o denominador. Ou seja, o denominador, que tem uma expressão desse tipo, no fundo corresponde a essa expansão. Só denominador. Valor esperado no vácuo de teorias livres e possui uma expansão do tipo somatório de n indo de 0 até infinito, de 1 sobre n. A questão agora é que não vai ter nenhum ponto externo. Ou seja, o nosso n, que aparece no argumento do x, ele fica fixado como sendo 0. Então, x de 0, n. Tá ok? O x de 0, 0. X de 0, 0 é 1, que é o valor esperado no vácuo. Tá ok? O x de 0, 2 vai ser todos os gráficos com nenhum ponto externo e com 2 vértices. Quais são esses gráficos? Eu tenho um gráfico aparece 9 vezes, 9 permutações daquele gráfico ali em forma de alter, tá ok? Mais 6 permutações do gráfico dessa bolha de vácuo aqui. Esse nome está aparecendo, eu não estou 9? Não, Vamos lá. pelo menos aparece 3. A gente tem isso daqui, né? Vamos ver. Para começar, eu tenho que ligar um ponto aqui a um desses 3. Portanto, eu tenho... E deu ruim. Peraí. Para começar, eu tenho Não, mas ainda mais simples. é, Tem 3 pontos aqui e 3 pontos aqui. Cada um dos pontos pode se ligar com os outros de 3 formas diferentes. Então tem 3 vezes 3.
Você Eu liga vou- dentro antes, É. tem que crescer. Com qual ponto que eu começo? Tenho 3 possibilidades para começar, fixo um, tenho 3 ali, aí fecho do jeito que você falou. Ok? Tenho 3 pontos aqui que podem se ligar com 3 3 pontos candidatos aqui. para poder fazer o propagador, É, né? é. Esse que é o Isso. Eu tenho grossíssimo. 3 vezes 3. Eu falei besteira. Fazer o propagador. Usei a palavra ruim. Acaba sendo um propagador. O que Vai vai ligar vai ser interno, propagador. né? Não vai ser pontos externos. Não, mas isso daqui está associado com uma função de 6 pontos, que vai ser propagador. Entendi. Eu posso usar a palavra então sem ser ponto externo. Os propagadores vão ser os caras que, por exemplo, tem esses vértices e colocam um propagador ligando daqui para cá. Não, eu achei que a palavra propagador só pudesse ser usada entre pontos Entendi, externos, entendi. entendeu? Como eu usar a palavra. Então, beleza. Bom, então tenho aqui o nosso x02 também. Vamos lá, vamos usar isso daí agora para calcular a função de Green em si. Pegar o numerador e dividir pelo denominador. Retornar para a função de Green. Lembrando que esse cara aqui tem que ser multiplicado por 1 sobre 2, eu dou 1 sobre 2 fatorial na nossa expansão, e esse termo aqui também tem que ser multiplicado por 1 sobre 2. Tá? Ou seja, a função de Green de 2 pontos, no caso de uma teoria com interações cúbicas, vai ser algo dessa forma. Eu tenho bom, o primeiro termo vai ser um propagador aqui. X1 para X2. Mais 1 sobre 2 fatorial, 36 vezes 36, 2, mais 36, 2, mais 18. Esses gráficos, 1, 2, mais 9, o gráfico em forma de alter, x1, x2, mais 2, mais 6, ok? Fecha parênteses, fecha colchete. Isso daqui multiplicado por 1 sobre. Aí agora, 1 mais meio daquilo lá. 1 mais 1 sobre 2. 9 esse gráfico, mais 6 vezes esse gráfico. Tá ok? Vamos expandir isso daqui. Vamos expandir o denominador. Lembrando da ideia, né? Cada vértice traz consigo. Cada vértice traz uma constante de acoplamento que é pequena, então eu posso fazer uma expansão nessa constante de acoplamento. Então, esse numerador, 1 dividido, esse denominador, quer dizer, 1 dividido por 1 mais meio de 9 vezes esse gráfico, mais 6 vezes esse gráfico, isso daqui pode ser aproximado, pensando na expansão e tomando até truncando em primeira ordem, porque a gente não quer subir o número de vértices, né? Senão ficaria inconsistente com o que a gente tem aqui em cima. Então seria 1 menos meio
de 9 vezes esse gráfico, mais 6 vezes esse gráfico, mais ordem superior, né? Está aproximado. Pegando essa aproximação e multiplicando com o que a gente tem aqui, vamos lá. Pegando essa aproximação, substituindo aqui, multiplicando com esse primeiro termo que vem do numerador, o valor esperado no vale. A função de 2 pontos, né? Na teoria interagente, até segunda ordem em teoria de perturbação, até 2 vértices, vai ser, bom, o propagador, o primeiro termo do propagador vai multiplicar com esse 1 aqui. Então eu tenho um propagador, agora não preciso mais. 2. Então, propagador multiplicado pelo 1. Agora o propagador vai ser multiplicado por isso daqui também. Menos 1 sobre 2, 9, mais essa bolha de vácuo. Isso daqui, cada um desses multiplicado pelo propagador. Ok? Mas, agora, esse termo todo aqui entre parênteses vai multiplicar 1 mais 1 sobre 2. Quando você multiplica 2 gráficos e tem vértices soltos, você tem que juntar os vértices, né? Como esses dois gráficos que você acabou de multiplicar agora, como eles não têm vértices, eles não têm pontos externos, então você só Só vai ter o vértice solto quando você tem aquela integral, né? Então, nesse caso aqui nunca vai aparecer aí um vértice multiplicar solto. 2 gráficos desses é só Isso. botar um do lado do lado, mas Isso. aí quando você tem um ponto externo Com a integral solto, você tem junta. será, Você junta quando você tem aquela integral. quando tem Integral. Então, essa junção seria, por exemplo, se eu tivesse, digamos que eu tenho um gráfico desse, isso daqui vezes isso aqui, com uma integral em x2. Isso daí é aquilo que você está falando. Vou juntar esses dois aqui, tá? Conecta os dois. Isso. Bom, então, agora, isso daqui, né? Mais 36. Não vou escrever os pontos externos. No estado final a gente coloca eles de novo. Mais 36, mais 18 vezes esse gráfico. Mais 9 vezes esse gráfico. Mais 6 vezes aquele gráfico. Ok? E aqui o próximo termo seria esse daqui, os termos entre parênteses vezes os termos entre parênteses. Mas ele daria algo com 4 vértices. Já sai da nossa aproximação. Então a gente para aqui, mais ordem superior, né? Mais, aqui, digamos assim, ordem. O 3 não, que o 3 seria 0. Já viu que a função de 2 pontos com 3 vértices é 0. Mas ordem 4 vértices, digamos assim. Ok? Bom, vamos ver o que acontece com isso daí. Note o seguinte. Esse termo cancela exatamente com esse. Menos meio, 9 vezes aquele gráfico, mais meio, 9 vezes esse gráfico. Então esse termo cancela com esse. E esse termo cancela exatamente com esse. Menos meio, 6 vezes esse gráfico, mais meio, 6 vezes esse gráfico. Então esse termo cancela com esse aqui. Tá ok? De forma que o resultado, a função de Green de 2 pontos, não envolve nenhuma bolha de vácuo.
função de Green Mas é só uma contribuição desconexa, né? sobre a contribuição desconexa. A função de Green de 2 pontos vai ser o propagador mais 1 sobre 2 vezes 36 vezes esse gráfico mais 36 vezes esse gráfico mais 18 vezes esse gráfico e só isso. Isso daqui até 2 vértices. Tem 2 loops no caso. Por que essa expansão é legítima? Que você, a fração você escreveu aproximadamente? Por que não seria? Não, entendeu? Eu tinha que explicar, porque o termo dentro de parênteses é pequeno, por isso. Ah, sim, porque cada vértice deve carregar consigo uma constante de acoplamento. E por hipótese é pequeno. Você tem que manter isso daí. A ideia seria, essa expansão ela vai seguir. Mas a nossa ideia é vamos truncar numa dada Primeira ordem, né? primeira hora. Mas porque é pequeno, achou que você seria... Segunda ordem de acoplamento. Isso. Não. Completamente legítimo. Tudo isso não valeria se a constante de acoplamento fosse grande. Esse é o problema da QCD no regime infravermelho. Você tem uma constante de acoplamento grande e não consegue fazer teoria de perturbação. Então é isso aí. Não, mas a expansão vale, você não poderia truncar, né? Não poderia A expansão truncar. sempre vale. Até se você for mais rigoroso, até a gente não está analisando convergência de série nem não. nada, né? Claro. Mas então o procedimento aqui ficou claro. A gente calculou o numerador, calculamos o denominador em termos de gráficos, fizemos a expansão diagramática disso, e a razão entre eles eliminou os gráficos do tipo bolha de vácuo. Na hora que você divide o numerador pelo denominador, os gráficos tipo bolha de vácuo caem fora. Isso não é uma coincidência desse caso, isso é uma generalidade. A função de Green de n pontos, ela não envolve os gráficos com tipo bolha de vácuo. De forma que a gente teria agora as regras de Feynman, né? Com essa consideração, a gente pode estabelecer as regras de Feynman, sendo que uma função de Green de n pontos de n pontos, uma teoria interagente, corresponde a uma expansão de termos do tipo n, quer dizer, com m indo de 0 até infinito, 1 sobre m, x til, já falo que é x til, com n pontos externos e m vértices. Tá ok? Sendo x til é igual a soma de todos os gráficos
permitidos. Já vimos o que é um gráfico permitido. Com N pontos externos e M vértices vírgula, excluindo gráficos com bolhas. Um gráfico com bolhas de vácuo. Ok? Então, essas são as regras de Feynman para se calcular uma função de Green de n pontos de uma teoria interagente. Você vai ter uma expansão diagramática dessa forma, onde cada termo é definido como sendo a soma de todos os gráficos, que são permitidos de acordo com aqueles critérios estabelecidos previamente, mas agora tirando os gráficos com bolha de vácuo. Aquele critério 4 tem que ser substituído por gráficos com bolha de vácuo não são permitidos. Ok? Gustavo, você conseguiu encontrar algum método de contagem só para as partes separadas? Só bolha ou só sem bolha? Você tem que contar quantos gráficos tem no numerador e quantos no denominador. O número total vai ser a diferença. Mas aí é na mão mesmo. Entendi. Aí você tem que fazer a expansão do denominador também e você vai ver quantos gráficos vão ter. Bom, sem dúvida se eu uso o resto desse tempo para falar das regras de Feynman no espaço de Fourier ou se faço logo desse quadro. Acho melhor falar de espaço de Fourier. Pelo menos eu sou coerente com Em relação ao campo, né? Oi? Acho que dá, acho que dá. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de começar agora gráfico de Feynman. De Feynman. Como eu disse no início da aula, bom, a gente desenvolveu toda aqui uma metodologia para se estabelecer uma expansão diagramática de funções de n pontos, mas essas funções de n pontos dependem de pontos no espaço das posições, no espaço físico. Mas na maioria das vezes, na prática, né, os cálculos são feitos em termos de espaço em termos de variáveis no espaço de Fourier. Você prepara um dado estado com um certo momento, com um certo conjunto uma situação experimental, né? Você consegue determinar muito bem, delimitar
momentos das partículas que estão entrando, momento das partículas que estão entrando e mede o momento das partículas saindo, num dado processo físico. Então, na prática, o que interessa para a gente acaba sendo cálculo de gráficos de Feynman em termos de variáveis no espaço de Fourier, variáveis de momento. Então, vamos começar a estabelecer como fazer essa passagem, essa conexão entre o gráfico calculado no espaço das posições e o gráfico calculado no espaço de Fourier. Vamos começar pela função de 2 pontos de uma teoria livre, que essencialmente a gente já viu que uma função de n pontos pode ser escrita em termos de 2 classes de objetos. Os propagadores, que são funções de 2 pontos na teoria livre, ok? E de vértices, que são determinados a partir da estrutura da Lagrangiana, da ação de interação, da Lagrangiana de interação. A gente já discutiu que a função de 2 pontos, no caso do vácuo da teoria livre, corresponde a I vezes o inverso daquele operador quadrático, aquele operador que eu chamei de operador de onda. Ok? Lembrando que isso envolve uma delta de Dirac, de x menos y, e envolve a atuação de operadores diferenciais sobre essa delta. Vamos passar essa expressão para o espaço de Fourier. Lembrando que isso daqui corresponde a um diagrama desse tipo, um certo ponto x, um propagador, um certo ponto y. Vamos passar essa expressão para o espaço de Fourier e vamos estabelecer uma notação diagramática para isso também. Vamos lá. Isso daqui vai depender, essencialmente, em termos de integrais de Fourier, essencialmente isso daqui depende de uma variável só, da diferença entre x e y, está associado com a invariância de Poincaré, com a invariância de translações da teoria. E isso daqui então pode ser escrito em termos de uma integral de Fourier dessa forma. Você vai ter algo do tipo um D4 P, onde P é uma variável de momento, dividido por 2 e a quarta. Ou seja, fazendo aquela expansão, usual expansão em termos de ondas planas com coeficientes de Fourier, no caso contínuo. Vou trazer o nosso fator I aqui para dentro. E eu vou ter a transformada de Fourier desse objeto, que vai ser uma função dos momentos, e a exponencial, vou convencionar com menos I aqui, exponencial de P escalar x menos y. Tá ok? Isso daqui, no fundo, esse objeto é a transformada de Fourier da nossa função de 2 pontos. Devido ao fato da função de 2 pontos depender da diferença, somente da diferença entre esses 2 pontos, que é uma consequência, por sua vez, da invariância por translações, da simetria de translações, a transformada de Fourier depende só de um momento, e não de 2. Porque, embora eles tenham 2 variáveis, efetivamente é como se fosse uma função de uma variável só, da diferença entre x e y. No entanto, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Eu vou colocar uma segunda integral agora numa variável de momento Q dividido por 2π a quarta. Esse objeto vai permanecer inalterado. Exponencial de I vezes P escalar x mais Q escalar y. E para compensar essa mudança, eu coloco uma delta de Dirac, com um fator de 2π a quarta para compensar aquele 2π a quarta que eu coloquei ali.
Isso daqui está associado com uma delta de conservação de momento. Tá? Esse objeto que aparece para a gente em transformada de Fourier, ou seja, a transformada de Fourier da função de 2 pontos, se você pensar nisso daqui como uma função com 2 variáveis, a transformada de Fourier tem que depender de 2 momentos, tá, ok? E 2 pares de momento, e seria isso daqui vezes esse fator aqui, ok? Tem aqui uma função que depende de P e de P e Q, ok? Então a transformada de Fourier desse objeto, pensado como função de 2 variáveis, está aqui, depende de P e de Q, ok? Ou seja, Mas a dependência em Q não é um pouco artificial? Você meio que colocou ela na mão, né? sim, Poder mas pra... você poderia calcular, você poderia fazer o processo inverso. Quer dizer, pega isso daqui e calcula a transformada de Fourier mesmo. Você vai obter uma certa transformação. Só que aí você vai notar que como isso depende só da diferença, você consegue fazer uma transformação de... fazer isso que você está falando. Vamos lá, vamos pegar aqui. Transformada de Fourier desse objeto. Vou pegar. Eu vou denotar da seguinte forma. Vácuo transformada de Fourier. Não, peraí. Se tu não ia fazer isso agora, faz depois. Pô, segue o que você ia Então, fazer. vamos continuar depois depois a eu gente ver isso vê daí. isso. Mas, no fundo, você é obrigado a colocar essa delta por uma questão De conservação. de conservação do momento. E, por sua vez, uma questão de invariância por translações. Tá? Então, ou seja, a gente tem um objeto desse tipo, um K a menos 1 de x menos y. Esse objeto está associado com um diagrama dessa forma aqui. E a transformada de Fourier, vou pensar aqui, a transformada de Fourier vai ser I vezes K menos 1, I vezes K menos 1, de P, depende de, mesmo que dependesse de P e Q, como eu tenho uma delta aqui, no fundo vai depender de um momento só, tá, ok? Vezes 2π, a quarta delta de P mais Q. Então, aquele objeto ali, esse objeto todo, corresponde à transformada de Fourier da nossa função de 2 pontos no espaço das posições. Ok? Vamos associar uma representação diagramática para isso. Vamos lá, estou saindo de um certo ponto x e indo para um certo ponto y. Nós vamos escrever isso em termos de momento. Para esse ponto, saindo desse ponto e convergindo para o centro do vértice, apontando na direção do centro do vértice, eu vou atribuir um certo momento P. E saindo desse ponto, indo na direção do centro do vértice do propagador, eu vou ter um certo momento Q. Tá, ok? Vamos adotar essa convenção. Tá bom? Isso aí. Isso daqui fecha a discussão de transformada de Fourier do propagador. A gente tem um objeto que é o propagador, que está associado com a função de 2 pontos, que é um dos blocos elementares. A gente construiu uma função de n pontos de uma teoria interagente, como eu mencionei antes, né? A função de n pontos de uma teoria com interação, ela depende de 2 blocos elementares, dos propagadores e dos vértices. A parte do propagador a gente já cuidou, a gente já passou para o espaço de Fourier, no caso dos propagadores. Já tem uma notação diagramática, inclusive, para isso. Vamos passar agora para o espaço de Fourier, no caso dos vértices. Tá? No
caso do vértice, a gente tem a seguinte situação. A gente tem um vértice com ponto x1, x2, convergindo aqui para um ponto y, x3, xk, os pontos intermediários aqui. E esse tipo de objeto, esse tipo de diagrama corresponde a uma expressão do tipo uma integral em y, uma integral em cada uma dessas variáveis que aparecem aqui nos pontos de vértice, dxk, vezes a nossa função de vértice. Função de vértice, que depende de todas essas variáveis e também depende de y. Tá? Vamos lembrar que essa função de vértice ela é definida como sendo jetil. A função de vértice é definida como sendo jetil, com um rótulo K, V de x1 até xk e deltas de Dirac. x1 menos x1 menos y até xk menos y. Ok? Vamos escrever essa função de k pontos, esse jetil, em termos de integrais de Fourier, uma representação de Fourier, expansão em onda plana. A gente vai ter um momento associado com cada uma dessas variáveis e uma integral para cada um desses momentos. Ou seja, vamos escrever o jetil de K de x1 de xk em termos de integrais de Fourier. Ou seja, uma integral P1. Bom, vou de novo abolir o D4 da nossa notação. Tá? dP1 sobre 2π a quarta, dpk sobre 2π a quarta, vezes. O que vai entrar aqui vai ser a transformada de Fourier do jetil. Eu vou denotar a transformada de Fourier de jetil por Vtil. Tá? Já usou o tio? Já usei o tio, mas eu vou usar o V, porque no final é V de vértice. Tá? Entendi. Então, Vtil de K, que vai ser uma função de P1 até PK, função de todos os momentos. E exponenciais em ondas planas, né? Exponencial de menos I P1x1 até PK xk. Tá ok? Vou substituir essa expressão aqui no nosso vértice e já vou realizar as integrais em y. Vou usar aquelas deltas de Dirac que estão ali e fazer todas as integrais em y. Então, o nosso vértice, né, que é isso aqui, x2, deixa eu só colocar. Vértice. Vai ser, vou trazer as integrais nos momentos já para fora. Então eu tenho integral dp1
2π², dpk, 2π². Posso trazer o vértice aqui para fora também, porque ele não depende de x. O v de P1 até pk não depende de x, vezes. Desculpa, não vou integrar em y, não. Eu vou integrar em x1, x2, x3, x4 até xk. Okay? Vou realizar todas essas integrais em xk. Vai ficar uma integral em y sobrando. Então isso daqui vezes uma integral em y da exponencial, e aonde eu tenho x1 eu substituo por y, onde eu tenho x2 eu substituo por y, substituo todos os x por y. Então da exponencial de menos i, y, P1 até pk. Ok? Isso daí é uma representação da delta. Isso daqui é 2π², delta de P1 até pk. Ou seja, o nosso vértice, a gente reescreveu tudo isso em termos de integrais de Fourier. Tá? Então, o nosso vértice vai ser igual a integral de P1, 2π², dpk, 2π², v de P1 dpk vezes 2π a quarta delta de P1 até pk. De novo, o vértice em si não depende de nenhuma variável, está realizando a integral. Só que a integral só pode ser considerada também depois que juntar o vértice com o propagador. Porque o propagador pode trazer dependência em uma daquelas variáveis. Tá? Vou juntar o vértice com o propagador pode depender da variável, então você tem que levar em conta isso antes de integrar. E isso daqui vai ser representado em termos diagramáticos. Vai ser de novo um vértice. Vai ser um desenho parecido com o que a gente tinha antes. A diferença é que agora, ao invés de escrever os pontos no espaço das posições, vamos escrever os momentos. Nós vamos adotar a convenção de que os momentos sempre saem aqui do centro do vértice, e para cada linha eu vou ter um determinado momento diferente. P2, P3, PK. Aí tá. Já temos os dois elementos básicos para construir gráficos, para construir funções de n pontos no espaço de Fourier. Tá, ok? Então a gente pode estabelecer um conjunto de regras de Feynman também no espaço de Fourier. De forma que a função de n pontos pode ser escrita em termos de uma expansão diagramática, sendo que cada termo da expansão diagramática obedece essas regras de Feynman. Vamos ver aqui o seguinte, então. Regras de Feynman. No espaço
São duas regras. Para cada ordem perturbativa, desenhar todos os gráficos que já foram de acordo com as regras de Feynman no espaço das posições. Para cada perturbativa, a cada ordem perturbativa. A cada número fixo de vértices, né? Cada termo daquela expansão somatório no seu n fatorial xnm, desenhar todos os gráficos permitidos. Todos os gráficos permitidos. Aqui pensando, né, já excluindo bolhas de vácuo. A gente está interessado na regra de Feynman para função de n pontos. Ou seja, numerador pelo denominador. São mais de duas, são três. Para cada ponto na extremidade de um propagador, você vai associar um momento. Para cada ponto xi na extremidade de um propagador, associe um pi, de tal forma que, dado um propagador saindo de xi para xj, a gente vai ter no espaço de Fourier pi, pj. O momento sempre apontando para o centro do propagador. Ok? E por fim, para cada vértice. Eu posso escrever ponto externo? Cada ponto. Não, porque você vai ter, por exemplo, você pode ter propagador ligando dois vértices. Entendi. Mas ainda vai ser para o centro, né? Para o centro. Mas ali, por exemplo, Não, por exemplo, deixa eu fazer a parte do vértice, a gente faz um exemplo aqui. Para cada vértice, vamos lembrar, né? x1, x2, x3, xk. A gente associa um vértice no espaço de Fourier. P1, P2, PK, P3. Aquele momento sempre saindo do ponto de convergência do vértice. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou tomar, por exemplo, um gráfico desse tipo. Vou pegar aquele gráfico inicial nosso, que é o primeiro gráfico que a gente desenhou. Primeiro gráfico. Bom, lembra que ele tinha multiplicidade 3, ele aparecia 3 vezes, mas eu vou desenhar só vou abrir aqui em termos dos pontos internos, somente uma das permutações. Esse tipo de gráfico ele era algo da seguinte forma: x1, que ia até um x1 linha, x1 linha juntava com o vértice,
em y, x. Deixa eu aumentar o desenho, que aí eu faço tudo nele. Isso aqui corresponde a um gráfico desse tipo, x1 linha, um vértice em y, x2 linha, x3 linha, e fecha aqui, mais permutações, né? Lembrando que esse gráfico aqui está partindo aqui de x1 e esse gráfico pode ser combinado de 3 formas distintas, mais 2 permutações aqui. Como é que a gente passa isso para o espaço do Fourier? Para cada ponto a gente vai associar um momento. Então, aqui para cada ponto de um propagador. Aqui eu tenho um propagador, esse objeto como um todo é um vértice, tá? A gente interpreta isso daqui como um todo como vértice, isso daqui não são propagadores, digamos assim. Propagadores ligam um ponto a outro. Tá? Então aqui, um certo ponto, um certo P1, um certo P1 linha, tá ok? Saindo daqui, P1 linha, porque ele vem para o mesmo ponto x linha, P2 linha, P3 linha. E aqui eu tenho um propagador, P3 linha, P2 linha. Tá? Isso daqui corresponde, vamos lá, vamos pegar essa expressão, a expressão matemática correspondente a esse gráfico. Bom, a gente vai ter esse primeiro objeto aqui. Vou colocar já as integrais, a gente vai ter um vértice com integral em P1, P1 linha, P2 linha, P3 linha. Ok? Vértice carrega consigo uma integral sobre os momentos que saem dele. Então, isso daqui corresponde a um P1 linha sobre 2 π a quarta, P 2 linha sobre 2 π a quarta, P3 sobre 2 π a quarta. Ok? O vértice carrega consigo um delta, um 2 π delta de conservação dos momentos aqui, P1 mais P2 mais P3, vezes, agora eu tenho um propagador aqui e um propagador aqui, vezes esse propagador traz consigo também uma delta, lembrar? Eu tenho aqui um 2π, traz consigo um 2π a quarta, um K menos 1, traz também um I, né? I vezes K menos 1 de P, P1, delta de P1 mais P1 linha. É esse propagador aqui. Esse objeto todo aqui corresponde a esse propagador. E essa linha de cima corresponde ao vértice. Vezes 2π a quarta, I vezes K menos 1 de P. Bom, tanto faz, vamos colocar P2, por exemplo. Tanto faz aqui que tem uma delta de suporte. Delta de P2 linha mais P3. Tá ok? Então, aqui é P1 linha. Esse tipo de gráfico corresponde a essa expressão matemática. Veja que não tem nenhuma dependência nas variáveis de posição, somente variáveis de momento. Tá? E eu posso realizar aqui as integrais em
P2, por exemplo, e P1, ou vamos realizar a integral em P3 e P1, digamos assim, e ainda vai sobrar uma integral em P2, que está associada com esse loop aqui que a gente tem. E esse tipo de coisa dá problema, e é por isso que a gente precisa de renormalização. As dessas integrais que estão associadas com o loop. Tá? Mas eu acho que... Nossa, já passei bastante. Por hoje está mais do que bom. Alguma dúvida? Obrigado. Ah, o K ali tem tio, só de comer. Tem. Obrigado. Obrigado. Os pontos que você, se tiver a linha que você desenha os momentos assim, só são os pontos externos. Não, nesse caso, o único ponto externo desse gráfico é o x1. Por que Mas os pontos do propagador. Por que os pontos, o x1' não tem um momento para lá? Aqui? É. Não, porque isso daqui tudo é tido como um vértice. Essas três linhas, eu estou convencionando como sendo um vértice. Isso daqui é o propagador, e essas três linhas juntas correspondem a um vértice. Eu juntei vértice com propagador. Aí, vértice aqui com propagador. Eu vou pensar mais ou menos. Não. Esse tipo de abordagem é a forma que eu consegui de fazer a coisa mais geral possível. Eu nunca vi desse jeito, assim, separando esse tipo de contribuição. Mas a ideia é, essas três linhas correspondem ao vértice. Os pontos que eu atribuí no momento aqui, entrando um para cada lado, né, é só para o propagador. O vértice, a transformada de Fourier do vértice tem vetor saindo só do centro dele. Valeu, né? Eu vou rever essa coisa. Tá ok. Não, pensa aí que a gente Acostumar. Às vezes eu nem tô. É só, por exemplo, esse termo aqui, veja que se eu contasse todas as linhas conectando os dois pontos como propagador, eu deveria ter no total 5 propagadores ali. E não, tem só 2. Tá? Que seria um propagador daqui e um propagador daqui. Aqui eu estou abrindo um pouco a expressão do vértice. Tá? Então, valeu, né? Valeu, pessoal.